Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a imprensa que está aqui. Sejam bem-vindos. Meus colegas deputados federais que vieram aqui me prestigiar. Cumprimentar nosso líder no Congresso, Eduardo Gomes. Cumprimentar nosso advogado Marcelo Bessa, que fez uma dura luta nessa eleição a favor com os processos do presidente Bolsonaro. Cumprimentar a Rosane, nossa companheira do PL, e os nossos líderes estão chegando aí. Vão chegando, eles vão sentando. E dizer o seguinte, que a maioria dos deputados e senadores escolhidos pela nação brasileira são defensores dos mesmos ideais que o Partido Liberal defende. Ideais, valores e bandeiras que foram glorificados com a chegada do presidente Bolsonaro ao nosso partido. Portanto, o PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal seguirá mais forte do que nunca na busca pela construção de uma nação unida pela liberdade, verdade e fé. O presidente Bolsonaro devolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro. Enfrentou uma crise mundial gerada pela pandemia e pela guerra. E ainda assim, fez nossa economia crescer, gerando empregos e oportunidades. O presidente Bolsonaro colocou o Brasil entre as 20 nações que mais criaram empregos no mundo. Hoje somos o país com a maior eficiência no combate verdadeiro à pobreza. Nos sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do Partido Liberal. Quando foi do nosso convite ao presidente Bolsonaro para entrar no PL, eu consultei os 27 presidentes dos estados do Brasil, consultei os 27 presidentes sobre a entrada do presidente Bolsonaro, que nós sabíamos, senador Wellington, senta com a gente aqui, que nós sabíamos que iríamos enfrentar alguns problemas. O que aconteceu? Os 27 presidentes presentes que estavam presentes foram a favor da entrada do presidente Bolsonaro. Então, hoje, nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos o Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante, que é o patamar que conseguiu, com dados oficiais, com todos os problemas que nós tivemos, nosso líder Altineu, nosso líder Portinho do Senado, líder do governo, ele conseguiu fazer com que nós tivéssemos menos miseráveis no Brasil, apesar da crise de 2 anos, que os dados da presidente Dilma deixou para nós. Precisamos manter acesa a chama do orgulho de ser brasileiro e de representar 58 milhões de brasileiros. Enaltecer o vigor e a determinação do presidente Bolsonaro e agradecer
a expressiva votação aos candidatos do PL. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: fizemos a maior bancada, graças ao presidente Bolsonaro, de deputados federais e de senadores. Jamais pensei que ele pudesse construir uma bancada desse nível. Não aconteceu isso na eleição passada, não aconteceu isso no Senado. Agora que ele é mais conhecido e todos conhecem a sua proposta, nós chegamos nesse ponto. Queria agradecer e abrir para perguntas. Presidente Jorginho, cumprimentar o governador Jorginho aqui, que foi eleito prefeito de Santa Catarina. Governador. Jorge, senta aqui. Senta com a gente aqui. Presidente, vamos dando continuidade aqui. Pedimos nesse momento para que o jornalista Túlio Amanso, da TV Bandeirantes, possa fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos. Bem, o senhor falou que o PL será oposição ao novo governo. O novo governo pretende apresentar uma PEC a fim de cumprir umas promessas feitas durante a campanha por Lula. Essa oposição já entra em campo agora? O PL vai ser contra essa PEC no Senado e na Câmara? Boa pergunta, Túlio. Eu conversei longamente esse assunto com o presidente Bolsonaro sobre a nossa posição. Ele falou que todos esses assuntos têm que levar para a bancada e nós resolvemos juntos. Se é de interesse público, se é de interesse do país, o Bolsonaro me falou isso, nós vamos votar a favor, mas tudo tem que ser muito discutido antes. Perfeitamente. Jussara Soares, do Globo. Já peço em seguida que a Beatriz Reis, da Bloomberg, também já possa se posicionar. Nesse momento, a Jussara Soares, do Globo. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Jussara. O senhor mencionou o convite feito ao presidente Jair Bolsonaro para ele ser presidente de honra do PL. Gostaria de saber qual que é a estrutura que o partido vai oferecer para ele, que atividades ele deve exercer, ele vai ter um escritório aqui, vai viajar para fazer palestras. Queria que o senhor detalhasse um pouco melhor qual vai ser o futuro do presidente no partido. Lógico. Consultei a bancada e convidamos o presidente Bolsonaro para ser nosso presidente de honra e fazer parte da executiva nacional do partido, para que ele possa continuar cultivando esses milhões de seguidores que ele tem. E a estrutura vai ser a que ele necessitar. Ele vai trabalhar, nós temos uma área anexa ao nosso partido, que quero montar a estrutura dele lá, e o que ele necessitar, nós vamos fazer para ele. É muito importante que ele corra o Brasil, que ele continue fazendo política, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Beatriz Reis, e já se posicionando a Mariana Holanda, da Folha de São Paulo. Boa tarde, presidente. Tudo bom? Eu queria saber se o senhor ou o partido pretende ingressar com alguma medida na justiça devido ao resultado das urnas. Não, nós temos uns questionamentos que nós fizemos para o Tribunal Superior Eleitoral, estamos aguardando, e vamos aguardar também amanhã o relatório do Exército, para a gente saber o que eles vão trazer, ter conhecimento disso, é importante para nós. Mas não temos nada de previsão de entrar, não temos nada, por enquanto, não temos nada na mão. Boa tarde, presidente. Muitos apoiadores do presidente não têm aceitado o resultado da eleição, têm feito protestos pelo país, bloqueando rodovias. Eu queria saber o que o senhor acha sobre isso e o que o senhor tem a dizer a esses apoiadores que não aceitaram o resultado. Obrigada. Os protestos que estão acontecendo no país, todos dentro da lei, têm o nosso apoio. Todos têm o direito de protestar.
O que o presidente deixou claro é que nós não podemos fazer um movimento que traga prejuízo para o país, que traga prejuízo para as pessoas, que proíbam o ir e vir. Isso nós não concordamos, nem ele deixou bem claro isso aí. Agora, os que estão fazendo o movimento dentro da lei, sem atrapalhar a vida de ninguém, têm o nosso apoio, sempre terão. João Gabriel, da Folha de São Paulo, e já se posicionando também o Tiago Nolasco, da Rede Record. Presidente, boa tarde, obrigado. Queria saber como que estão as conversas para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado, se o partido vai lançar o nome próprio, se o partido já entrou em acordo para apoiar algum candidato de outra sigla. Boa pergunta. Nós temos aqui nosso presidente da Câmara, Altineu Cortez, que está tratando desse assunto junto com o presidente Arthur Lira, e temos também os nossos representantes do Senado, nossos líderes, que vão tratar desse assunto. Nós vamos apoiar o Arthur, parece que já está definido isso, nós vamos apoiar o Arthur Lira, mas com a garantia que ele nos ajude e trabalhe para eleger o nosso candidato no Senado. Nós queremos ter o presidente do Senado. Tiago. Nós temos a maior bancada na Câmara e a maior bancada no Senado. Não é possível que a gente não tenha a presidência de uma das casas. Boa tarde a todos. Presidente Valdemar, o presidente Bolsonaro comentou com o senhor quais são os planos dele para o ano que vem. E uma outra questão que eu queria abordar com o senhor, o que o senhor pretende fazer para evitar o que ocorreu com o PSL na última legislatura e manter a unidade do partido? Hoje, o presidente Bolsonaro, ele adquiriu muita experiência. Tanto que ele trabalhava de uma maneira no início do governo e depois ele mudou muito. Ele teve uns tropeços no primeiro ano e meio de governo e depois ele foi adquirindo experiência, porque o Bolsonaro nunca foi um político nato. O Bolsonaro sempre foi independente também na Câmara. Ele é um super inteligente, um camarada que tem uma inteligência do outro mundo, mas ele é muito diferente também. E aí ele teve uns tropeços quando começou o governo. Problema de vacina, essas coisas todas. Mas depois ele adquiriu um rumo bom e conseguiu passar um recado bom para a população e conseguiu melhorar a situação do país, que era tão difícil, ninguém imaginava. Nós nunca imaginamos que o PL, que o presidente fosse chegar num ponto de chegar nesse momento e estar com o país em ordem. Todos os países do nível do Brasil e maiores que o Brasil estão numa situação muito inferior à nossa. Então nós temos ele teve que se adaptar, melhorou e chegou numa posição boa. Respondi a tua pergunta? Os planos, então, eu estive conversando com ele esse assunto. Quando eu falei dele, levei o pleito dos nossos deputados para ele, dos nossos senadores, ele aceitou bem a ideia de ajudar o partido, de correr o Brasil, porque ele representa, ele tem que continuar, ele representa milhões de brasileiros. Natália Fruit, do SBT. Já se posicionando também a Júlia Afonso, do Estadão. Oi, presidente, boa tarde a todos. Presidente, eu queria saber 3 coisas. O senhor falou que o PL quer a presidência do Senado. Quem é esse nome do PL? E se vocês cogitam montar um bloco para ter a presidência do Senado e aí ser o grande instrumento de oposição em relação ao próximo governo Lula? O presidente Jair Bolsonaro vai mesmo ter essa casa no Lago Sul contratada pelo partido e um salário? E no caso daqueles integrantes do PL que são próximos já ao ex-presidente Lula, eles vão ter que deixar o partido por causa dessa postura de oposição? Veja bem,
sobre a casa no Lago Sul. Isso foi uma bobagem que inventaram, porque nunca o Bolsonaro me pediu para pagar residência para ele. Ele vai ter condições de ter residência dele. Ele vai ter estrutura para isso. Nunca foi ventilado esse assunto de casa, de se pagar para ele casa no Lago Sul. Qual é o restante da tua pergunta? A presidência do Senado, nós vamos ter que compor. Nós precisamos de mais de 40 votos nos Senados para eleger o presidente do Senado. Nós vamos ter que compor. Por isso, nós temos que compor na Câmara para ter sucesso no Senado. Nós temos que trabalhar para nós termos a maioria. E o nosso pessoal está trabalhando para isso, trabalhando bastante. Nós temos que ter... Não é possível que a gente trabalhe, as eleições são no mesmo dia, com dias, às vezes, de diferença, no Senado e na Câmara. Nós temos que ter a garantia que nós vamos ter esse apoio lá na... Não é só apoio, só os votos dele, vai ser o trabalho do Ciro, do Arthur, junto aos senadores, para poder viabilizar o Arthur Lira na Câmara. Júlia Afonso, Estadão. Boa tarde, presidente. Gostaria de perguntar ao senhor, se o presidente Bolsonaro questionar o resultado das eleições, ele vai ter o apoio do Partido Liberal e o Partido Liberal apoia os pedidos de intervenção militar na porta dos quartéis? De intervenção militar? O Partido Liberal apoia os pedidos de intervenção militar que têm sido feitos na porta dos quartéis? Não. Acontece o seguinte, eles escolheram esses locais porque são locais que eles podem ficar protestando sem incomodar a vida de ninguém. Agora, pode ser que estejam perturbando bem a vida desses quartéis, eu não tenho dúvida disso. Mas o Bolsonaro é o nosso capitão. Nós vamos segui-lo no que for preciso. Se questionar o resultado, o partido vai apoiá-lo? Se o presidente questionar o resultado, o partido vai apoiá-lo? Se for, ele só vai questionar o resultado se tiver algo real na mão. Se não tiver, ele não vai fazer isso. Ele já deixou claro isso aí. Então, nós estamos esperando agora o relatório do Exército amanhã, para ver se tem alguma coisa consistente para que ele possa questionar o TSE. Natália Portinari, do Globo. Boa tarde, presidente. Queria saber qual vai ser a remuneração especificamente do presidente Jair Bolsonaro quando ele tiver um cargo no PL, se já tem um valor. Olha, nós não discutimos isso, eu não discuti isso com o Bolsonaro, mas eu quero pagar o maior valor que eu puder, porque um cabo eleitoral de 58 milhões de votos não é fácil, tá bom? Em termos assim, o senhor falou que é uma bobagem a história de ter uma casa no Lago Sul, mas outros benefícios assim que o partido poderia trazer, assim, não... Sim, a estrutura toda que ele precisar para correr o Brasil. Ele tem estrutura dele, ele vai ter estrutura dele de ex-presidente. E terá do partido toda a estrutura para nós estruturarmos o Brasil, o partido, o PL, aonde nós precisamos estruturar. Muito bem, Luciana Lima, do Canal Meio, e já peço também que a Denise Rotemburgo, do Correio Brasiliense, se coloque também a posto. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que o senhor está vendo essa reaproximação, na verdade, uma aproximação do governo eleito do ex-presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senhor acha que vai ser possível, por exemplo, formar um bloco, o PL acena com essa possibilidade para o PP? E o senhor acha que o Lira vai ter apoio dos dois, ou o apoio do PL na Câmara pressupõe que Lira não esteja aliado ao governo eleito? Não. Na Câmara, nós fazemos a nossa eleição, assim como nas assembleias, são independentes. Lá o Arthur deve estar conversando, inclusive, com o pessoal do PT, porque nós temos que dividir os espaços na Câmara, que são as comissões. E tem uma tradição na Câmara que nós sempre fizemos blocos. Depois o bloco não existe mais, é só para o início da legislatura. Nós sempre fizemos blocos para que a gente
possa garantir o número de comissões, a estrutura de cada partido de acordo com o seu tamanho. Porque, às vezes, quando você tem um caso de um partido que está estourando na frente, ele não pode pegar relatoria do orçamento, pegar CCJ, pegar os melhores cargos que tem na Câmara. Isso tem que ser dividido. E isso funciona de maneira diferente. Eu acredito que o Arthur esteja conversando até com o PT, para viabilizar a situação dele. E não acho que o PT tenha chance hoje de conseguir a Câmara e muito menos o Senado. Muito menos o Senado. Denise Rotemburgo. Boa tarde, presidente. Oi, Denise. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber, em relação a ser a maior bancada do Senado, a gente vê que existe hoje um desconforto muito grande no PL com o ministro Alexandre de Moraes, e já houve, inclusive, ali quem pedisse o impeachment do ministro. Eu queria saber se a bancada do PL, que é a maior hoje do Senado, se o senhor defende essa bandeira, né, da bancada do partido, que isso foi falado, inclusive, na campanha, e se o PL, assumindo a presidência do Senado, esse pedido de impeachment vai caminhar. Eu não discuti isso e não tenho ciência se os nossos senadores discutirem esse assunto. Não acredito que tenham discutido. Nós estamos discutindo, o pessoal nosso está discutindo, está começando a discutir uma maneira de a gente ganhar a presidência do Senado. E que avaliação o senhor faz desse quadro do Senado hoje, para chegar à presidência? Porque a gente vê ali o MDB, que né, tem o Rodrigo Pacheco, que se diz já candidato à reeleição. Como é que isso vai ser trabalhado? Porque só o PL e o PP juntos, o Partido Progressista, eu acho que ainda não dá para chegar, né? Não, nós vamos ter que ter outros partidos também. E isso nós esperamos que o PP nos ajude, porque eles têm condições para isso. O Arthur vai ter força na Câmara para puxar esse pessoal. Nós temos outros partidos que têm que têm vários senadores, como Republicanos, o Podemos. Nós temos outros partidos. Isso tem que ser costurado. Nós temos um pessoal muito qualificado que foi eleito senador pelo PL, e esse pessoal vai ter que trabalhar. Vão ter que trabalhar para montar essa chapa, porque nós só podemos disputar a eleição se nós tivermos chance de ganhar. E se nós não tivermos chance de ganhar, nós vamos atrapalhar o Arthur na Câmara. O Arthur tem que pensar bastante. Nós queremos o Arthur, não tenha dúvida disso. Mas eles têm que fazer o trabalho para nos ajudar a viabilizar o nosso plano, que é o Senado. Muito bem. Tá bom, Denise? André Espingarial, New York Times. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, são duas perguntas. A primeira, existe uma possibilidade que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a emenda RP9, a emenda de relator. Como que o senhor enxerga o cenário de negociação política no parlamento, caso o parlamento perca esse poder? E a segunda pergunta, qual será a postura do partido com relação a parlamentares da oposição, parlamentares do PL, que eventualmente votem mais com o governo eleito ou que obtenham cargos na administração do governo eleito? Bom, quanto aos deputados, nós vamos ter que votar em conjunto e é consenso deles. Eles vão ter que resolver a vida, sentar, discutir com o presidente, com o Bolsonaro, discutir esse assunto para ver que rumo que nós vamos tomar. Isso nós não discutimos ainda, porque os deputados nem tomaram posse ainda. Nós temos que ter, lógico, consideração com nossos deputados que ajudaram a gente chegar nesse número. Não foi à toa que nós chegamos a esses números, foi com a ajuda deles. E nós temos que fazer com que isso tenha um consenso. Porque mesmo o PT não vai querer 1, 2 deputados. Não vai querer. Não vai querer 3. Eles vão querer 50. E jamais terão. Então, com isso, nós podemos convencer esse pessoal que possa querer ir para o governo, e ele possa
possa querer votar com o governo, acompanhar a bancada. Tem que acompanhar. Nós não podemos falar nisso ainda, em expulsão, e nós não podemos falar isso, até porque isso quem vai decidir vai ser a própria bancada. Isso eles decidem entre eles. O partido não determina. Qual foi a primeira pergunta? A possibilidade das emendas de relator. Do RP9. A RP9 parece que eles estão solucionando que vão pôr o nome do deputado e do senador que pedir. É isso? Eu vi o relator da comissão falar isso ontem. Isso resolveria o problema. Hoje o prefeito já precisa pedir. Ele tem que pôr a assinatura dele lá. E eu acho difícil acabar com o RP9. Estou sendo sincero com você. Acho difícil, porque os deputados, os senadores, eles sabem realmente os municípios que precisam de recursos. Muito mais do que o próprio governo. E isso eu acho muito difícil eles terem sucesso nisso, pelo menos nesse primeiro momento. Tá bom? Marcelo Ribeiro, Valor Econômico. Boa tarde, tudo bom? Em relação ao presidente Lira, ele já tem se posicionado e está muito mais próximo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois vão se encontrar amanhã. O senhor falou dessa condição de apoio à presidência do Senado. Se ele não aceitar essa condição, o PL provavelmente vai apresentar candidatura própria para a presidência da Câmara. Queria saber se o senhor teme um isolamento do PL dentro do Legislativo, caso o PP e os republicanos decidam embarcar na base do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E uma terceira questão em relação à ausência dos filhos do presidente aqui hoje. É o seu primeiro pronunciamento oficial sobre a oposição. Há alguma justificativa para essa ausência? Muito obrigado. Ausência de quem? Não há não. Não há não. O Eduardo, inclusive, vinha fazer uma reunião comigo hoje cedo, não pôde vir, me avisou que não viria. Não tem nenhum posicionamento. Isso aqui, o pessoal que veio aqui veio espontâneo. Nós não convidamos nosso pessoal para vir. A Covid me atrapalhou demais. A primeira pergunta. A primeira pergunta, por Marcelo. favor. Em relação ao isolamento, em relação ao fato do presidente Lira não aceitar a condição. Ótimo. Bem colocada a pergunta. Ninguém isola 99 deputados federais. Ninguém. Você não tem paz para nada quando você decide isolar 99 deputados federais. Isso não existe. Eles vão ter que compor com a gente. Vão ter, porque nós temos direito a várias comissões na Câmara, temos direito ao nosso espaço, não tem saída. O plenário não funciona, é um inferno. Gabriel, é um inferno. Gabriel, da CNN. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, o senhor citou que enxerga o presidente Bolsonaro como sendo um líder nesse processo todo agora da oposição nesses próximos anos. Mas o presidente tem se mantido um pouco recluso nesses últimos dias. O senhor acha que o presidente devia aproveitar esses últimos dias na presidência da República para se manifestar mais e para começar esse processo? E só para fazer um adendo em relação à pergunta que o colega fez sobre as emendas da RP9, o senhor vê, caso seja tomada uma decisão a respeito disso no Supremo, o senhor teme que haja um conflito entre os poderes? Não, nós temos que acertar isso aí. O conflito entre os poderes nós temos que acertar de um jeito ou de outro, porque isso não pode continuar. Eu acho o seguinte, o presidente Bolsonaro, a eleição foi muito concorrida. Quando você entra numa eleição para cargo majoritário, você normalmente, antes do resultado, você já sabe se tem chance de ganhar ou se você já perdeu. No caso dessa eleição, nós ficamos equilibrados todo o final da campanha. E o Bolsonaro crescendo. O Bolsonaro perdeu por 6 milhões no primeiro turno e depois recuperou 4 milhões de votos. E as pesquisas que nós tínhamos, pesquisas sérias, indicavam que estava empate, que estava 1 ponto na frente, 2 pontos na frente, que isso é dentro da regra. Quer dizer, ele tinha tudo para dar um resultado diferente. Nós pensávamos que nós íamos ganhar, porque nós estávamos sempre, nosso partido estava crescendo.
Então, acontece que isso, por exemplo, dele não ter se manifestado e não estar se manifestando, é natural. Porque quando a gente perde uma eleição como essa, derrota qualquer um. A gente sente no coração, sente peso. Eu, por exemplo, comecei, na hora não senti porque passa e tal, eu estava no outro mundo. Antes de onde comecei a sentir. E me abateu. Porque você perder uma eleição dessa, num empate desse, é uma tristeza. Então, eu acho que é por isso que o Bolsonaro tem se manifestado menos. Eu acredito que agora ele vai se manifestar mais, vai ter que orientar o pessoal, vai ter que dar assistência para esse pessoal que está lutando por ele na rua e que continua lutando. Tá bom? Henrique Lessa, Correio Brasiliense. A Luciana Verdolim, Jovem Pan. Oi, Denise. Esse que o senhor ficou abatido e tal. O caso Carla Zambelli e o caso Roberto Jefferson, na sua opinião, foram cruciais para a derrota do presidente? Não, uma vez dela sair de arma na mão pelas ruas de São Paulo, na véspera da eleição, Roberto Jefferson jogando granada na polícia, né, na Polícia Federal, inclusive. O senhor acha que esses fatores atrapalharam a reeleição do presidente? O da Carla Zambelli, talvez não, que foi muito em cima. O do Roberto Jefferson teve muita repercussão, porque o PT pôde explorar isso na televisão e na propaganda dos rádios direto. O do Roberto Jefferson atrapalhou, eu não tenho dúvida disso, porque atinge as mulheres. E nós já tínhamos problema com as mulheres. Nas pesquisas, entre os homens, nós nunca deixamos de estar na frente no Brasil. E as mulheres eram isso aqui, por causa da vacina, por causa daquelas coisas lá atrás. E aí, nós tínhamos melhorado, isso atrapalhou a gente. Não sei se foi o suficiente para a gente perder a eleição, mas atrapalha, sempre atrapalha. Tudo bem, Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Oi, Luciana. Eu tenho duas. A questão é envolvendo a presidência do Senado, o PL pode apoiar o nome da ministra Tereza Cristina. E com relação à PEC da transição, o senhor disse que o PL vai apoiar, vai conversar com a bancada e apoiar o que for bom para o Brasil. Nesse momento, essa proposta que está sendo colocada é boa? A PEC? A PEC. Eu acho muito discutível. O Lula podia usar os 20%, que é sempre 20% em média, que ele pode remanejar do orçamento, e fazer isso ele mesmo. Não precisavam criar uma PEC para isso, na minha opinião. Apesar que são tantos compromissos, parece que ele quer dar aumento para o funcionalismo. Então, se você juntar tudo, se ele fosse fazer pelos 20% que ele pode remanejar no orçamento, isso pegaria grande parte do dinheiro dele e ele não poderia mais fazer remanejamentos durante o ano. Eu acho que a PEC tem que ser melhor discutida, por causa desse sentido. Ele que pegue uma parte dos recursos que ele possa movimentar, ele que pegue uma parte, e a outra parte podia fazer através de uma PEC, mas não todo o valor, todo esse valor. Eu sou contra isso, sou contra. A ministra Tereza Cristina. A ministra Tereza Cristina é unanimidade, né? É uma pessoa querida, tem um carisma danado. E ela seria uma grande candidata, não tenha dúvida disso. Ainda mais se ela viesse para o PL. Porque tem que ser do PL. Mas o senhor não falou que ia fazer composição? Como? O senhor não falou que iria fazer composição com outros partidos? O que deu a entender é que o PL aceitaria fazer a composição, não? Não. A composição é na Câmara que a gente faz. No Senado precisa ser do PL. Mas nós podemos fazer composição também com o Arthur. Se ele ceder o cargo dele na Câmara, nós podemos fazer. Encerrando. Não pode ser o PP ter as duas vagas, não é verdade? Não pode. Presidente. E a Tereza é ótima, a Tereza é ótima, é querida por todos nós. Ela foi convidada para o PL? Ela foi convidada para o PL? Foi, há muito tempo.
É que ela já tinha feito o compromisso com o PP, quando eu falei com ela. Ela falou, Valdemar, não posso mais. Por quê? Porque eles já fizeram um jantar para mim e foram tão atenciosos comigo que eu não tenho saída. E aí nós ficamos muito tristes, porque a Tereza é o máximo. Encerrando a ordem dos inscritos nesse momento, nós convidamos o colega Júlio Mosquera para fazer o uso da palavra. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? O senhor falou que o senhor vai resgatar com o presidente Jair Bolsonaro essa frente dentro do parlamento e que vocês vão seguir de maneira intransigente aquilo que o presidente negociar com vocês. Eu queria saber, antes de tudo, se significa a retomada da pauta de costumes do presidente Jair Bolsonaro. E, em segundo lugar, eu gostaria de saber como é que o PL vai se posicionar diante da reforma tributária que já está pronta para ser votada na Câmara. Vamos ter que sentar com a bancada. Nós temos vários deputados que são de primeiro mandato e alguns senadores também de primeiro mandato. Nós vamos ter que sentar e discutir isso. Eu não tenho como me aprofundar nisso aí sem eles se aprofundarem antes lá. Mas eu quero te dizer que, de todas essas discussões, o Bolsonaro sempre estará no comando. Há alguma possibilidade de o PL negociar pontualmente, diretamente com o presidente Lula, de acordo com aquilo que foi colocado em pauta? O senhor falou de maneira genérica aquilo que for bom para o país. Lógico. Mas esse é um pouco genérico, porque a gente vê claramente que as propostas políticas do PL destoam muito das propostas políticas do grupo que elegeu o presidente, o ex-presidente Lula. Então, até que ponto essa negociação é possível e onde é que se torna impossível, intransigente? Júlio, difícil de te responder isso, porque tudo vai ter que ser discutido pela bancada. Todos os assuntos, inclusive se for discutir alguma matéria. Tira isso que nós aprovamos. Quem vai fazer isso são nossos deputados e os nossos senadores. Pode acontecer isso. Se interessar uma matéria para nós e que ele coloque, que atenda o nosso segmento, se o capitão der ordem, nós vamos fazer. Obrigado, presidente. Tá bom? Antes das considerações finais do presidente, gostaria de saber se houve alguma pessoa que eventualmente tenha chegado um pouquinho depois e não teve a ordem de inscrição. Por favor, se dirija até aqui. Identifique-se, por favor, seu nome e seu veículo. Boa tarde, presidente, deputados, tudo bem? Bruna Lima, da coluna Guilherme Amado. Eu vou retomar a pergunta de uma colega minha sobre a posição do partido, sobre os pedidos de intervenção federal. Porque até agora a gente não viu o partido se posicionando, e nem deputados, e senadores e governadores eleitos, sobre os apoiadores do presidente estarem pedindo uma intervenção federal. A gente que está na rua, a gente vê que eles não estão em frente aos quartéis por ser mais confortável. Eles estão realmente pedindo uma intervenção federal. E eu queria saber se o partido vai se posicionar em algum momento sobre esse pedido antidemocrático. Obrigada. O nosso presidente quer que prestigie todo o pessoal que esteja fazendo os movimentos que forem possíveis ser feitos. Mas isso é um assunto que nós vamos ter que discutir. Nós não tivemos tempo de discutir isso ainda. O que nós apoiamos é que todos os movimentos que sejam feitos, sejam eles quais forem, que sejam feitos dentro da lei, que não crie problema de ir e vir e que não dê prejuízo ao país, tem o nosso apoio. Então, nós temos que aguardar qual vai ser a decisão do presidente. O presidente vai sentar com a bancada federal, vai sentar com a bancada, com nossos senadores, para discutir esses assuntos. Nós temos que ver a evolução disso aí nesses dias. Pode ser que o Bolsonaro chegue amanhã e resolva pedir para o pessoal ir para casa. Não sei se ele fará isso, mas pode acontecer, para acabar com o sofrimento também desse pessoal, que é um sacrifício para essa gente continuar fazendo essa luta. Não é verdade? Temos que aguardar. Mais alguém? É a Andréia, impressão minha. Por favor, Andréia. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos.
Tenho duas perguntas bem... Andréia Jubé, do Valor Econômico. Duas perguntas bem objetivas para o senhor. Primeiro, queria saber se o presidente Jair Bolsonaro já é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL em 2024. Também, alguns analistas e cientistas políticos avaliam que o bolsonarismo pode ser maior do que Bolsonaro. Queria saber o que o senhor acha dessa avaliação. Bem colocado. Com certeza, candidato a prefeito ele não vai ser. Ele provavelmente, eu não tenho dúvida disso, 4 anos não são nada, ele é novo ainda. Ele será nosso candidato a presidente em 2026, não tenho dúvida disso. Vamos franquear a última pergunta? Está crescendo demais, é verdade. O bolsonarismo está crescendo demais, está ficando maior que o Bolsonaro. E isso nós temos que trabalhar para que o pessoal não atravesse o samba, não passe do limite. Às vezes o cidadão está tão revoltado com o resultado de que toma uma providência que nós não aprovamos, que nós não apoiamos, que é como fechar as estradas, fechar ruas. Não, ninguém do PL aprova isso. O nosso eleitor é contra isso. Mas é um assunto que nós temos que estudar para frente, porque isso pode virar um tamanho que não tenha controle depois. Mas eu tenho certeza que o Bolsonaro tem um carisma muito grande para controlar tudo isso aí. Tenho certeza disso. Vamos fazer mais o colega que está aqui, a Mariana, também, para que a gente possa finalizar e as considerações finais do nosso presidente. Boa tarde, presidente, tudo bem? Igor Damasceno, da Rede TV, falando a respeito, de novo, da PEC da transição. O senhor disse lá no início da coletiva, salvo engano, que pode ser que o partido apoie a PEC, desde que seja bom para o país. Em que pé está essa discussão dentro da legenda e quais os aspectos que os senhores estão analisando para saber o que é bom para a população e o que é bom para o PT, o qual o senhor não vai apoiar? Como é que está essa discussão dentro do partido? Obrigado. Pois não, eu volto a repetir, isso aí tinha que ser feito. Ele pode fazer através de... Ele tem autonomia no orçamento para fazer isso aí, para fazer essas mudanças. Uma PEC é um assunto muito sério para ser discutido e não é fácil. Se você for levar a ferro e fogo, não temos tempo para aprovar essa PEC. Se você for cumprir os prazos e tudo que tem que ser cumprido, nós não teríamos condições. Então, eu acho que ele teria essa prerrogativa de poder remanejar o dinheiro da maneira que ele achasse melhor. E tirasse o dinheiro, ele escolhesse de onde vai tirar o dinheiro. Pois não. Mariana, do Estadão. Mariana Carneiro, do Estadão. Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, se a PEC de fato for levada adiante pelo PT, se vocês teriam um teto de apoio, por exemplo. Afinal de contas, o Auxílio Brasil foi uma promessa do presidente Bolsonaro. E ele custa, pelo que a gente sabe, cerca de 52 bilhões. Verdade. Então, se o PT fizesse uma proposta de PEC exclusiva para o Auxílio Brasil, se vocês endossariam, honrando a promessa do presidente durante a campanha? Nós estamos já pagando isso aí. O pessoal já conta com isso. Então, vocês aceitariam uma PEC no valor estrito do Auxílio Brasil, é isso? Sim, o nosso compromisso tem que ser cumprido de um jeito ou de outro. Nós vamos fazer de tudo para ser cumprido, mesmo perdendo as eleições. E a minha segunda pergunta é se o senhor falou com o Lula ou com alguém do PT depois da eleição, reconhecendo o resultado que a gente tem da eleição. Não conversei com ninguém. Com nenhum emissário, tampouco? Não, só no avião que eu encontro com o pessoal. Quando eu vim para cá na segunda-feira de manhã, veio o Rui Falcão sentado de um lado e o Arlindo Chinaglia sentado do outro. Falei, meu Deus do céu, já vamos falar que nós estamos negociando. Mas sem problema. Mas o senhor reconheceu, então, o resultado para eles? O PL não, reconheceu nem tocaram nesse assunto comigo. Mas o PL oficialmente Interessante isso, nem tocaram nesse assunto comigo. Eles querem agradar a gente, eles querem conquistar o nosso pessoal. Não, mas eu acho que eles acham que eles ganharam a eleição, aliás, todo mundo acha. Lógico. Mas eu queria saber se o PL reconhece o resultado da urna.
Difícil. Nós vamos ter que esperar o relatório do Exército amanhã. Mas o relatório do Exército... Então, peraí que eu vou fazer a pergunta que está todo mundo fazendo aqui. O PL, então, não reconhece o resultado da eleição? Nós temos diversos questionamentos que nós fizemos para o TSE. Vamos esperar essas respostas. Mas essas respostas vão ser dadas pelo TSE? Pelo TSE, eles têm que informar. Agora, amanhã, nós temos que esperar o Mas que... amanhã não é o TSE, amanhã é o Ministério da Defesa. Que vai trazer essas questões para serem colocadas lá. Tá, então vocês estão condicionando ao Ministério da Defesa a aceitação do resultado eleitoral? Depende do que ele apresentar, porque amanhã, vejam bem, amanhã eles vão trazer alguma coisa, eu não tenho dúvida disso, porque senão já tinham apresentado, já tinham liquidado o assunto. E eu acho que depende do que eles apresentarem, nós vamos brigar para o TSE responder para a gente, esses questionamentos que eles possam trazer. Nós fizemos alguns, eu faço alguns diariamente, até para amigos meus do TSE, eles me respondem. Todos que eu tenho feito, eles têm atendido e eu chego à conclusão que está certo. Porque você tem alguns elementos que você fala, não acredito nisso. Quando você vai ver, a urna é de uma reserva indígena. Então, e aí ele me mostra a eleição que o Haddad teve há 4 anos atrás, que teve todos os votos. Então, quer dizer, convence a gente. Mas tem muita coisa que eu tenho impressão que não vem nesse sentido. E nós temos que aguardar amanhã para saber o que vem. Muito bem. Muito obrigado aí, Mariana. Muito obrigado a todos os órgãos de imprensa. E queríamos... Só mais um, Uli. Presidente, só uma dúvida. Quando o senhor condiciona o resultado da eleição ao relatório do Ministério da Defesa, o senhor também não coloca em xeque a eleição de 99 deputados do PL e de senadores? Não, porque... Valeu, lógico que valeu. Lógico que valeu. Então, reconhece? Lógico que valeu. Nós não estamos questionando. Eu acho que nós temos que aguardar o Ministério da Defesa. E ninguém questionou de deputados também, como é? Como? Mas o Ministério da Defesa fez um relatório, acompanhou também a votação, a apuração também no primeiro turno. Vamos aguardar amanhã. Mas não corre o risco também de questionar o resultado da sua bancada? Gente. Pode ser possível. Feitas as considerações, então, queremos agradecer a todos os órgãos de imprensa que estiveram presentes conosco. Ele também foi eleito. Gente, encerrou aqui a nossa coletiva. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado aos parlamentares que aqui tiveram também. E obrigado ao tempo dos jornalistas que vieram para cá. Todos vocês, um bom retorno, boa matéria para todos. Obrigado.